O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre os 13 certos da medicação. Então, se você está assistindo nesse momento esse vídeo, você pode se inscrever, só basta você apertar no botãozinho onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui. Os 13 certos da medicação, no passado eram 9 certos, e os 13 certos da medicação faz parte da segurança do paciente, onde nós podemos e temos que ter todo o conhecimento suficiente para a gente administrar a medicação correta. Os 13 certos da medicação segura são: o primeiro, a prescrição médica certa, onde o nome do paciente tem que vir completo, a idade, a letra tem que estar bem legível. Então essa é a prescrição médica certa, o primeiro certo. O segundo certo da medicação é o paciente certo. O terceiro é medicamento certo, onde você vai olhar o medicamento que você teve acesso e vai olhar também a prescrição. Se bater o medicamento com a prescrição, então medicamento certo. Validade certa. Então, quando você pega uma medicação para você administrar no paciente, você vai avaliar a validade certa dessa medicação. Logicamente que passa por todo um processo de segurança e principalmente tem que se olhar a validade certa dessa medicação no momento que vai administrar. Você pode olhar o frasco ampola e também a ampola. Então, a forma e a apresentação certa dessa medicação, se essa medicação foi prescrita por via oral, endovenosa, subcutânea, então você vai ver a forma e a apresentação certa dessa medicação para aquela via que foi prescrita. A dose certa dessa medicação, ela é baseada principalmente no cálculo da medicação, tá? A quantidade certa que você vai administrar para aquele paciente. O sétimo certo da medicação é compatibilidade certa, ou seja, você tem que administrar a medicação e ver a compatibilidade daquela medicação com a outra, no caso, a interação dessa medicação. Orientação ao paciente certo, onde você já identificou o paciente, então você vai orientar esse paciente antes de administrar essa medicação. O nono certo da medicação é a via de administração certa. Se foi prescrita essa via por via endovenosa, você tem que administrar por via endovenosa. Se foi prescrito por via intramuscular, você vai administrar essa medicação por via intramuscular. O décimo certo da medicação, a hora certa, onde você tem que administrar esse medicamento em intervalos corretos. Se essa medicação é prescrita de 6 em 6 horas, você vai administrar de 6 em 6 horas, 8 em 8, 8 em 8 horas. Então, o 11º certo da medicação, o tempo de administração certo, nesse caso, o intervalo, e você tem que saber também o 12º certo da medicação, que é a ação certa dessa medicação, onde você administra a medicação e você avalia os efeitos dela. Além de tudo, o 13º certo da medicação é o registro certo da medicação, onde depois de você terminar de fazer todo esse procedimento técnico de administrar essa medicação, você vai registrar a medicação no prontuário do paciente. Então vamos abordar ponto a ponto desses tópicos que nós acabamos de relatar para você. Então, a prescrição médica certa, tá? Da medicação. Então vamos lá para o primeiro certo. Então deve conter pelo menos o que tem? O nome completo do paciente, onde tem que estar o primeiro, segundo ou terceiro nome do paciente. Tem que também ter a data de nascimento do paciente, data atual dessa receita ou desse prontuário que foi prescrito, ser legível e conter carimbo e também a assinatura do médico, tá? Ou o seu nome completo com o seu CRM, no caso do prescritor. O segundo certo da medicação é: o paciente deverá ter registro na sua pulseira de identificação. Muitos pacientes, em alguns hospitais, principalmente no setor privado, a identificação do paciente é através da pulseira. Então, onde tem o nome do paciente completo, sem nenhum tipo de abreviatura, a data de nascimento desse paciente, principalmente a gente observa isso daí no caso dos recém-nascidos, onde recebe a pulseira, recebe onde está o nome completo, sem abreviatura e a data de nascimento dele, tá? Então, no caso do recém-nascido, são colocados o nome da mãe e do bebê, né? Além disso, outra característica do paciente certo, quando você identifica ele, isso tudo para conferir se estamos com o paciente certo. Uma vez que você está com o paciente certo, você está trabalhando ali e está identificando ele com uma pulseira, então todos esses parâmetros têm que estar
correto o nome, o primeiro, o segundo nome, sem abreviatura e a data de nascimento, tá certo? Então esses dados são chamados de identificadores do paciente. Então o segundo certo do paciente é muito importante você saber, onde você vai estar sabendo o paciente que você está dando assistência ou vai administrar a medicação. O terceiro certo da medicação, medicamento certo. Tenha a certeza que você está preparando o medicamento certo. Uma vez que você lê no prontuário ou na receita do paciente o medicamento que foi prescrito, você tem que olhar também a medicação. Você olha a medicação para você ter certeza que aquela medicação que você está preparando é a medicação certa para aquele paciente. Então, para você ter certeza, faça a conferência dos 3 certos, que são: primeiro, validade certa dessa medicação, forma e apresentação certa e também a dose certa que você vai administrar. Vamos para o quarto certo da medicação, a validade certa desse medicamento. Você tem que levar em consideração o seguinte: verificar a validade antes do preparo do medicamento. Então você olha a validade do medicamento antes de preparar esse medicamento, justamente se estiver alguma alteração quanto à validade desse medicamento, você não vai preparar. Não confie também que o medicamento dispersado está dentro da validade. Então, como vocês sabem, todo medicamento que chega nas enfermarias ou nas áreas hospitalares, eles passam todo por um processo de segurança dentro dos almoxarifados e dentro desse processo de transporte dele também, de um local para o outro. Então, eles passam por esse processo de segurança, mas também quando chega no momento de administrar, você tem que avaliar e não confie que esse medicamento dispersado está dentro da validade. Você tem que olhar mais uma vez se esse medicamento está ou não dentro da validade. Tem frasco ampola, tem medicamentos que são comprimidos, então fique atento quanto a esse tópico, tá certo? Então podemos também nos equivocar. Quando a gente não faz o trabalho certo, não faz essa avaliação, que é o quarto certo da medicação, que é a validade certa, nós podemos estar negligenciando nosso trabalho. Então vamos fazer de uma maneira correta, avaliando se essa medicação é correta. Vamos para o quinto certo da medicação, que é a forma e apresentação dessa medicação. Muitos medicamentos vêm na forma de frasco ampola, comprimido, dragens, em soluções também. Verifique se o medicamento está na apresentação conforme está prescrito. Se foi prescrito medicamento por via endovenosa e se é na forma de ampola, então tem que ser na forma de ampola. Se é forma de frasco ampola, você vai usar na forma de frasco ampola, porque vem o poliofilizado, onde você tem que reconstituir essa medicação. Então você tem que olhar de uma forma muito cuidadosa e obedecer à prescrição. Então, a forma e apresentação certa da medicação é o quinto certo da medicação, onde você não pode negligenciar. O sexto certo da medicação é a dose certa. Então, seguir rigorosamente a dose prescrita pelo médico. Para você administrar a dose certa dessa medicação, algumas vezes vocês têm que realizar cálculo de medicamentos, fazer uma diluição, rediluição e também conhecer principalmente as seringas de 10, de 5, de 3, de 1 ml, também as seringas de 100 unidade internacional e também a seringa de 20 ml. Então tudo isso daí faz parte do processo de trabalho, onde você tem que conhecer de uma maneira ser perito, vamos dizer assim, e conhecer bastante esses materiais. Assim você vai facilitar o seu trabalho. Vamos para o sétimo certo da medicação, que é a compatibilidade certa do medicamento. Então, atenção quanto aos horários de administração desse medicamento também, e principalmente quando ele é administrado por via endovenosa. Então, quando o medicamento é administrado por via endovenosa, você tem que obedecer aqueles horários. E também você tem que ter muito cuidado quanto à compatibilidade. Se tem 2 antibióticos que interagem, um anula o outro ou potencializa, você tem que ter cuidado então com essa compatibilidade de medicamento. Por exemplo, ao administrar uma gentamicina no paciente às 8 horas da manhã e tem prescrito uma vancomicina também, você tem que observar se existe compatibilidade ou não dessa medicação para ser administrada naquele mesmo horário. Nesse caso, como é 2 antibióticos, dá uma diferença pelo menos aí de 1 hora de um para o outro, porque você assim está trabalhando com a segurança do paciente principalmente.
O oitavo certo da medicação é a orientação ao paciente certo. Como você já identificou o paciente, então você vai orientar ao paciente certo, principalmente usando técnicas de aproximação para antes de administrar esse medicamento. Então, oriente antes da administração do medicamento, então explicando qual a medicação para o paciente, para ele saber o que ele vai tomar, né? De repente, isso vai ajudar até mesmo o paciente a contribuir com o teu procedimento. Então você vai explicar também a via prescrita e a ação esperada desse medicamento. De repente é um antibiótico, onde ele tem uma infecção, você pode explicar os efeitos desse antibiótico e para que ele tá sendo administrado, que é no caso para a melhoria dele, do paciente ou do cliente. Vamos para o nono certo da medicação, administrar assim na via de administração certa desse medicamento. Então, um mesmo medicamento pode ter várias vias de administração, cabe assim ao médico definir a mais adequada ao paciente. Então, no momento que é prescrita a medicação, está definindo também a via de administração e também a via deve estar claramente bem definida na prescrição. De repente tem uma prescrição que não está bem definida essa via ou pode haver engano da via, então a via de administração certa é muito importante você checar. Por exemplo, tem medicamentos que não podem ser administrados por via endovenosa, tem medicamentos que não podem ser administrados por via intramuscular. Então, a via de administração certa é muito importante você checar e também o técnico ou enfermeiro tem que conhecer também um pouco de medicamento. Pode vir a acontecer em casos que de repente houve um equívoco, que a via não está correta e o profissional de saúde tem que conversar com o outro, indagar e ali se respeitar e comunicar se aquela via está certa ou não, tá certo? Então tem que haver esse profissionalismo, essa conversa, para se houver algum equívoco, para haver essa correção. Então a via de administração certa da medicação não pode ser negligenciada, também tem que ser checada. Horário certo desse medicamento. Então cada medicação tem seu intervalo determinado. Não atrase a medicação ao administrar e também não modifique o intervalo. Então a medicação está prescrita para ser de 6 em 6 horas, administra de 6 em 6 horas. Está prescrito para ser 12 em 12 horas ou uma vez ao dia, ou seja, a cada 24 horas tem que obedecer os horários certos da medicação. O 11º certo da medicação é o tempo de administração certo desse medicamento. Qual é esse tempo de administração certo? Siga o tempo de infusão prescrito, ou seja, onde quando você vai administrar o medicamento, você faz aquela diluição ou rediluição, você faz o cálculo de gotejamento, em quanto tempo vai ser infundida aquela medicação. Cada medicação tem um tempo de infusão. Por exemplo, o antibiótico ele tem que ser infundido em um tempo correto, vamos dizer em 30 minutos, em 60 minutos, de uma forma lenta, tá certo? Então você tem que fazer o cálculo de gotejamento, microgota, macrogota, então para poder ser infundida aquela medicação em um tempo certo. Aí você pode usar bomba de infusão, pode usar também a fita de granulação que nós colocamos no frasco de soro ou soro fisiológico, soro glicosado, ring lactato e assim por diante. E principalmente se for antibiótico, essa infusão tem que ser em um tempo certo, um tempo adequado, onde não possa vir causar prejuízo ao paciente, porque tem medicamentos que são muito ácidos, então pode vir causar flebite. Tem que obedecer então aquele tempo certo de infusão para ser lenta. Um exemplo aqui é a gentamicina, tem que ser bem diluída e a infusão tem que ser lenta. Por exemplo, tem que diluir uma gentamicina em 100 ml de soro fisiológico e infundir ela lentamente, vamos dizer aqui 30 minutos, tá? Então seria uma infusão adequada para a gentamicina e não diluir essa medicação, no caso, não diluir essa medicação em uma ampola, em uma seringa de 20 e administrar em 5 minutos. Isso causa flebite também, isso daí é uma medicação muito ácida que não deve ser administrada dessa maneira. O 12º certo da medicação é a ação certa da medicação. Você administra o medicamento e também você avalia se essa medicação está fazendo o efeito desejado, tá certo? Então, quando você administra, você avalia essa medicação. Então, a ação certa do medicamento. O medicamento deverá cumprir principalmente o seu papel. Então, cabe a nós, enfermeiros, técnicos, observar esse efeito também, que nós estamos muito próximos desse paciente. Então devemos conhecer também os grupos de medicamentos, assim nós conseguimos avaliar de uma maneira adequada e correta esse medicamento.
Então vamos para o 13º certa medicação, principalmente após você fazer todo esse processo aí, você administrou o medicamento, diluiu, infundiu o medicamento, então você vai registrar no prontuário do paciente, onde você deve anotar tudo que fez e checar também a medicação que foi prescrita. Então, pessoal, esses daqui são os 13 certos da medicação. Eu espero que tenha ajudado vocês. E se você ficou até o final desse vídeo, eu peço para vocês de novo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe na rede social também. Você pode dar um like também e ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente